Galerinha iluminada, bem-vindos a mais um aqui no Instagram e aqui no Facebook e no YouTube. Eu sou Bruno Mantovani e aqui eu falo tudo sobre iluminação e como você, eletricista, dobrar o seu faturamento em 3 meses. E o episódio de hoje é o que, Bruno? Fala aí pra gente. Preparação da obra para a iluminação. O que vem a ser a preparação da obra, tá? Eu não quero começar já ir no aspecto básico aqui, falando de eu tenho que passar aqui a conduíte, passar a fiação, e isso vai trazer a fiação que vai estar preparado para colocar a luminária. Eu acho que isso é muito básico para você, eletricista, e você já sabe isso, né? Temos falado aqui bastante sobre esse tipo de capricho para vocês fazerem na obra. Mas eu gostaria de começar contando uma historinha aqui, se vocês me permitirem. Fala aí, grande Luiz. Ó, chegou no horário, hein? Beleza, boa noite aí. Então, basicamente, Michel, valeu, boa noite aí. Bem, basicamente é contar um pouquinho dessa historinha aí, de como que a gente deve pensar na iluminação e trazer um pouco aí de reflexão nesse sentido, para primeiro a gente entender a importância da iluminação e daí passar essa importância para o nosso cliente e, em consequência, o que vamos ter? Qualidade de vida, qualidade de iluminação, a parte comercial também, mais venda, mais clientes felizes, você altera até o seu humor dentro de casa, o seu aconchego, o relaxamento, então tudo isso aí faz parte de uma boa iluminação. Então, começando aí a pegar o conceito, basicamente, a iluminação que não foi projetada é porque ela não foi planejada. Então, quando nós vamos falar de iluminação, nós estamos falando muito, caso vocês não tenham percebido, de planejamento, tá? Então, muitas vezes a iluminação, infelizmente, é deixada de lado, é aquela última coisa que é vista lá na obra. Puta, tem iluminação, não é só dois pontinhos não é só dois fiozinhos ali, aí liga e faz uma mágica, e aí você faz a iluminação, seja lá com qual tipo você vai usar. Não é bem assim, né? Então você sabe aí muito, quem está aí na obra do dia a dia, que não é bem assim, que tem que ter um planejamento. E aí, muitas vezes, felizmente, para quem tem aí parceiros, tem arquiteto, designers, engenheiro que mostra ali, ó, você já vem com uma planta, com tanto elétrico como luminotécnico, você já sabe os pontos, tomadas, luminárias, beleza. Mas a realidade não é bem assim, é uma minoria dos casos, infelizmente. Então, a nossa ideia aqui é trazer essa consciência para vocês e melhorar o nível de vocês, eletricistas. Então, nós melhorando esse nível, o mercado melhora, inclusive as empresas melhoram no sentido de entregar melhores produtos para nós. E aí aumenta a consciência do consumidor. E aí é a longo prazo. Eu acredito muito nisso. Então, basicamente, aí 5 anos fazendo conteúdo, basicamente batendo ali nessa tecla de reeducação. E eu tenho visto outras pessoas, felizmente, também persistir nessa questão e tem tido resultados. Então, são poucas pessoas tendo resultado, então a ideia é trazer aí o esquadrão, a força eletricista para fazer com que tenha mais força e além de educar e trazer um efeito, digamos, um efeito avalanche, melhora para todos. É aquele velho ditado, é melhor para todos. Porque quando a gente tem um mercado, falando um pouquinho aqui de mercado, que tem só um grande especialista, e aí o cara é dono do bolo, né? Então, vou pegar aqui alguma coisa, vamos imaginar que esse papel aqui é um pedaço de um bolo. E eu, Bruno, sou uma empresa e eu sou dono desse bolo inteiro. Então, esse bolo inteiro aqui são clientes, tá? Então, eu tenho alguns clientes aqui
e aí todos são meus clientes. Mas vamos imaginar que eu tenha um bolo desse tamanho, que são 10 clientes. Beleza. A partir do momento que você, que está aí do outro lado, aumentamos essa percepção, ficamos mais profissionais, elevamos o nível do mercado, ficamos mais exigentes, os nossos clientes ficam mais exigentes e tudo fica mais. Beleza. Essa notícia se espalha e aí abre oportunidades. Abrindo oportunidades, não tem só eu de empresa agora, porque eu também não dou conta. Dava conta dos 10, aqui com os 10, eu era o cara. Eu posso continuar sendo o cara, assim, de sendo o que tem o know-how, o mais antigo. Eu tenho o meu espaço, mas eu também vou passar a visão, como diz o Rick Schefter, pega a visão aí, ó. Aí o mercado aumentou, eu tinha esse tamanho aqui, agora ele está assim, 4 vezes mais, ó, exatamente a dobradura aqui, ó, 4 vezes mais. Nessa situação do 4 vezes mais, ele aumentou 4 vezes. Se eu aumentar proporcional o meu negócio, eu não atendo mais 10 clientes, eu atendo 40. Só que o meu tamanho, dentro do mercado, ele continua sendo aquele tamanho inicial, de certa maneira. Porque agora eu tenho outros concorrentes aqui. Só que vocês não entendem, vocês compreendem que o tamanho do mercado aqui aumentou? Eu tenho uma fatia maior, eu tenho mais pessoas contribuindo aqui com valor. Então, tem mais empresas, mais consumidores, mais eletricistas, mais pessoas que estão dentro deste mercado maior, tá? E a ideia é essa, aí ele vai e aumenta mais, aí aumentou mais. Então, vamos imaginar que o mercado aumentou 8 vezes mais em 2 anos. Então, ele era desse tamanho, eu era o dono do mercado, hoje ele vai estar 8 vezes mais. Eu continuo tendo uma parcela dentro desse mercado, desse tamanho aqui, meu tamanho inicial, só que com mais clientes, mais rentabilidade, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho outras pessoas ganhando. Então, quando a pessoa pergunta para mim, por que coisa básica, por que você vai aqui trocar uma ideia e passar um conteúdo, passar uma visão, passar um ensinamento? É por isso, porque todos ganham no final, tá? Então, ninguém é dono da verdade e, de certa maneira, o resultado é que cresça. Então, crescendo, o consumidor vai chegar mais consciente também até você, até mim. Felizmente tem acontecido, tá? Então, tem pessoas procurado projeto, pessoas procurado melhores produtos, mas é um tamanho, é um trabalho bem formiguinha, bem ali, aquele ditado, né? Gota em gota, né? Como é que é? Da pedra até que fura. Vocês entenderam, né? Aquela questão da persistência até que a pedra fura ali. Então, é a questão do foco e entender essa questão, tá? Então, beleza. Então, voltando aqui mas eu acho importante para vocês entenderem o conceito, né? Então, a iluminação é deixada de lado, a maioria não está acostumado, o cliente nem sabe dessas importâncias, do que... Hoje o pessoal sabe da importância do LED, da questão da economia, tal. Mas a gente passou aí por mais de 100 anos, né? Então, Thomas Edison inventou lá a incandescente em 1879, e esse cara foi um puta exemplo de persistência, porque ele fala o pessoal fala, pô, ele errou 1000 vezes para depois ter a invenção, né, da lâmpada, né? Mas na verdade ele fala de uma outra visão. Ele fala, não, eu descobri 1000 possibilidades para dar errado, catalogou todos, então essas 1000 não vão se repetir. Aquela história, errar é humano, persistir no erro já vai virar burrice, né? Então ele fez um erro, foi de outro jeito, até acertar. Tem alguns debates que alguns dizem que outras pessoas inventaram, mas efetivamente ele que foi lá e provou, testou, então tinha aquela concorrência, né, de cientistas. E o que eu quero pegar aqui, o lance, é que durou mais de 100 anos. Inclusive,
até hoje, né, o pessoal fala, não é permitido, né, não tem mais no mercado. Até tem, até 40 watts, ainda tem as halógenas também, mas antigamente de 100, 200 watts que iluminavam o ambiente inteiro, essas pararam de produzir faz tempo. Mas as que tem 20, 25, até 40 watts, você ainda encontra em alguns locais, tá? E as halógenas de Croica tem essas incandescentes que parece incandescente mesmo, mas dentro tem halógena, são as outras versões. Aí depois vem a fluorescente, que foi, eu marquei aqui, em 38, né? Então, ainda tem também, tá? Então, é uma invenção que ainda não fez um século, como a incandescente que passou, né? E tem o LED que chegou aí no Brasil em meados de 99, né? Então, para chegar numa loja de iluminação foi mais ou menos, eu acredito que 2005 para frente, mas dos últimos 10 anos que tem sido um pouco mais comercializada, com valor já mais acessível, e nos últimos 5 total. Então já uma coisa mais em massa. Então também aconteceu isso, essa coisa do mercado. Quando ela veio, era uma lâmpada bem fraquinha, bem ruim, mas assim, é o começo da tecnologia. Era cara, fluxo luminoso baixo, baixa reprodução de cor, e depois foi melhorando. Hoje você tem lâmpadas boas aí que antigamente você pagava uma par 20 de merizável, era 200 e tantos reais. Hoje você tem uma excelente lâmpada por 60, 50, 70, tá? Então, um quarto do valor, tá? Só para ter um exemplo aqui. Que mais? Um aspecto interessante. Essa questão de não ser acostumado e tal, essa conscientização, a gente pega ali a necessidade, né? Então, pegando aqui um exemplo, meu pai, por exemplo, minha mãe, quando eram crianças, não tinha luz na casa deles, então era banho gelado e não tinha luz de velas. Então, qual que era a tecnologia que veio ali na época? Era a luz do lampião, né? Então, você tinha ali tipo, um querosene e você tinha aquela luz ali para dormir. As pessoas respeitavam na força, né, o ciclo circadiano, que você dava à noite e já era hora de dormir e não tinha muito o que fazer, né? Então, isso tem a questão da luz e saúde, que é os debates que tem aparecido aí para a gente, né? Que é um desafio de projeto, nós pensarmos em como ter uma luz aconchegante quando chega em casa e, ao mesmo tempo, na hora de trabalho, ter uma luz que te desperta, que ao mesmo tempo não te desgaste. Beleza. E no outro ponto, a gente tinha a luz por necessidade. Então, o que era isso daí, Bruno? Então, a gente estava ali no Lampião, que já era uma puta evolução, quando depois veio a incandescente. Foi assim, um negócio que, como nós já estamos no LED, meu, você não tinha rede elétrica, você não existia lâmpada. A lâmpada veio, já era cara, uma evolução. Então, só de ter uma lâmpada pendurada ali já era um negócio de louco. Você era o boy ali da região, porque você tinha energia elétrica, tá? Depois, até vir chuveiro elétrico também, demorou para a galera, né? Então, eu visitei um local onde o meu pai nasceu, eu vi de perto umas coisas assim mais roots, tá? Então é bacana para a gente entender um pouquinho como que foi essa questão dessa evolução. Beleza, ponto. Essa questão da necessidade, você só tinha um ponto de luz, uma incandescente que espalhava luz para todos os lados. Para quem não sabe, basicamente 95% de uma lâmpada incandescente, do que ela emite de luz, 95% é só calor. Então 5% que é transformado de luz. Então é uma lâmpada, é por isso que ela saiu de linha, que ela em termos energéticos ela é ineficiente, comparando com depois a fluorescente, hoje o LED, né? Mas na época foi uma baita evolução. E aí, qual que é o gancho aqui? O fato de eu ter só uma lâmpada lá pendurada que já resolveu o meu problema, pronto, resolveu, é uma necessidade. Ponto. Então, até
as pessoas adquirirem a consciência, ainda hoje em dia, que a distribuição, o luminotécnico é importante, não é uma coisa... É que quando a gente está no meio, é uma coisa assim, pô, é óbvia, né? Mas para o cliente não é tão óbvio assim. Então, cabe a nós, quando tem posse desse conhecimento, divulgar, transmitir, conversar sobre isso, e isso aumenta a consciência do seu cliente, do seu consumidor. E o fato de você estar divulgando essa informação, trocando essa ideia, você, de certa maneira, nessa conversa, você vira uma autoridade do assunto, porque é você que está levando esse conhecimento. E muitas vezes, falando em gatilho mental, né, tem a tal da reciprocidade, que é você realmente dar algo ali sem assim, você tá livre, solto e você está transmitindo um conhecimento, e ele percebe que isso é o puro gratidão, e você, o cara que está escutando, ou ele vai ter duas opções: discordar, faz parte de um debate, concordar e não fazer nada com isso, e você ainda tem a chance de ele concordar, entender essa necessidade, e na hora que ele precisar, quem ele vai chamar é você. Então, é como você, falando nessas três possibilidades, falando em percentual, você vai ter o 33,33%, né? Você dividiu ela em três. Você não concorda que você aumentou as suas chances em 33,33% de se ele demonstra um questionamento, que ele está ali de olho em fazer uma obra, um projeto, você aumentou as suas chances em um terço aí de 33% de ele fazer contigo. Então, naturalmente, dando um exemplo meu, não sou aquele cara chato que fica na rodinha lá falando iluminação, mas os amigos vê na rede social, vê falando disso. Se alguém pergunta, eu vou lá e falo. E aí você entra na hora que, o que você faz da vida? Eu trabalho com iluminação, faço isso, isso e isso, tal, tal, tal. E aí falo bem resumido, a importância da luz. Agora, quando a pessoa realmente... E isso fica ali, ó, beleza. Aí quando a pessoa precisa, que é a hora dela de entrar na obra e tal, 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 é o momento dela, ou é uma troca de iluminação, ou vai ser uma obra, uma reforma, ou teve agora ano passado o home office, que as pessoas ficaram mais em casa e pegaram a ergonomia da cadeira, a altura da mesa, todos esses detalhes que fez ver que realmente é importante a parede pintada numa certa cor, a iluminação adequada, né? E tudo mais. Beleza. E aí, naturalmente, você vai ser o cara a ser chamado, tá? Então, e é o que eu falei ontem. Quem que o cliente vai preferir? Você tem duas opções ali: ou eletricista só comum, que vai passar fiação e tudo mais, ou ele vai ter um cara completo, que além de passar fiação, faz a instalação das luminárias, e ele ajudou ali a desenhar, fazer o projeto. Se você tem um combo bem bacana ali, naturalmente as suas chances também aumentam na hora que você vai concorrer, tá? Então é aquele mesmo conceito aqui do mercado, que vai aumentando. Tem-se a ilusão, acho que é uma coisa de pensar pequeno, né? A pessoa fala, mas agora tem mais concorrentes. Tá, mas o tamanho do mercado é o mesmo ou ele aumentou? Porque se aumentou a consciência dos consumidores, mais pessoas, aumentou para todo mundo. Agora, se tem aquele pensamento ultrapassado, que tem menos gente, menos clientes, e aí ninguém passa informação, é como se aquele mercado fosse morrer sozinho. Porque se o outro não sabe, a coisa continua. Então, assim, o que eu digo para vocês, assim, tente virar a chave, assim, de pensar criativo. Até no caso de um colega seu eletricista, ele pode ser seu concorrente, mas
pense em fazer parcerias. Às vezes um cliente te chamou e você viu que esse colega é bom. Chama ele para fazer um trabalho junto, mas ali testa, faz alguma coisa pequena. Aí aquela coisa que eu falei em outras lives passadas aqui, treina a questão da observação, vê a postura dele, vê o resultado, vê o que os clientes falam, que se tiver arquiteto, decorador envolvido, vê o que as pessoas falam, porque acredito muito que você seguindo aqui um pouquinho do que nós temos passado, você vai ter mais clientes, você vai estar sendo mais valorizado, vai faturar mais, vai empregar gente, né? Vai trazer pessoas aí para o seu time, para sua, né? Eu brinquei um pouquinho aqui, instigando vocês com o autônomo, né? Eu empresa, eu presa, né? Mas é isso, começa eu, mas pense como CNPJ, pense ali que você vai se valorizando, tá? Não misture ali a cueca que você compra, né? Que eu dei o exemplo com o alicate, as ferramentas, não. CPF, CPF, aí sim as cuecas. Agora, CNPJ, ferramenta, a sua alimentação, o seu transporte, aquela margem para você juntar com o seu caixa, o seu lucro, reinvestir em estudo, em conhecimento, e ali juntando, né, para aplicar, para fazer o seu colchão ali para momentos difíceis como tivemos ano passado aí na pandemia. Então, beleza. Então, a gente falou um pouquinho, estou misturando um pouco ali os conceitos para vocês entenderem essa mistura de mercado com a consciência do consumidor, com a importância do LED e com a importância da iluminação em si, né? Não só do LED. Então, acho que fazemos parte disso, né? E, e a tendência é melhorar. Eu acho que até quem quiser falar, deixar uma mensagem aí se teve uma situação dessa, se está percebendo que tem a tendência de subida aí para todos nós, vai falando aí. Vou beber uma água aqui. Só uma curiosidade, né? Para quem não sabe, os japoneses, quem inventou o LED foram dois japoneses, Isamu Akasaki e Hiroshi Amano. E aí tem um americano que, né? Cadê? Um americano nascido no Japão, né? Shuji Nakamura. Então são três japas aí. Eles chegaram a ganhar um prêmio Nobel de Física, tá? Pela invenção do LED, pela economia que gerou. Então você imagina ali, você tinha uma lâmpada de 100 watts no ambiente, hoje uma lâmpada com 5 watts, de 5 a 10 watts tem o mesmo fluxo luminoso no local. Então assim, isso melhorou muito, inclusive questão de cabeamento questão de disjuntor, as potências, então melhorou uma série de aspectos, menos material utilizado, a própria lâmpada é verde, ser mais fácil de reciclar. As fluorescentes eram complicadas porque para a natureza ela já é poluente, né? Já é mais complicadinho. Mas assim, por que eu estou trazendo um pouco de história aqui, né, para vocês, essa mistureba toda que eu fiz hoje aqui? É para a gente perceber que não fomos treinados a perceber a luz como qualidade de vida. Tá? Então a gente tinha lá só aquela lampadinha pendurada e estava tudo certo. Tá? E que essa qualidade é tão necessária para a gente, nós, seres humanos, urbanos principalmente, tá? Que tem pouco contato com a natureza e aqui, né, nas cidades. Então, quem ainda tem mais contato com a natureza, dorme mais cedo e tal, com o ciclo circadiano mais aguçado ali, fica legal ali, né? Você tem ainda um pouquinho de contato, mas não tem o contato que nós aqui mais urbanos temos com a situação dessa coisa mais nova da própria luz influenciar aqui na qualidade, no aconchego, no humor e tudo mais esse combo, tá? Deixa eu ver o que o Pedro falou aqui.
Sou eletricista e já vi muitos ambientes com bastante lâmpadas e mal iluminado, e também o contrário, ambientes com poucas luminárias, porém bem iluminados. Onde está esse diferencial? Você quer entender a diferença? Por que alguns têm poucos e é mais eficiente, outros têm muitos? Bem, se for, eu vou tentar aqui exemplificar aqui o entendimento, né? Então, assim, eu brinco um pouco aqui no Luz Decoração. Quem já segue há mais tempo, eu usei o termo do queijo suíço, né? Então, quando tem um exagero de spots num teto, eu chamo de queijo suíço. Por que eu uso um jargão para a pessoa lembrar mais, para memorizar legal, uma situação didática, e a questão da necessidade. Então, será que esse projeto que tem vários spots no teto é necessário? Realmente precisava de tudo aquilo? Então, assim, é mais fiação, mais retorno, talvez, mais fiação passando ali nesse forro, beleza. Mais luminária comprada, mais lâmpada comprada, e também tem o apelo estético, né? Eu gosto quanto menos é mais, tá? Então é uma pegada minha. Beleza. E aí você pega ali, vamos imaginar um teto aqui com 20 spots, um espaço aqui de 4 por 3 metros, 20 spots. E aí ali, beleza, você chega ali com o luxímetro, é aquilo que eu precisava, imaginei ter uns 500 lux no ambiente de trabalho e tal, mas ali você tem um canto que não tem mesa nenhuma, você tem ali que era um vaso, um quadro para direcionar, por que não personalizar e ser mais eficiente? De repente você pode redistribuir e com 6 spots você já resolve o problema. Ou você dá uma diversificada, né? Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, vocês estão vendo aqui o perfil de LED aqui instalado, ali já é um perfil mais para nicho, né? Uma luz mais. Vou ter ali, ó, uma luz mais de efeito, ó. Eu tenho uma iluminação aqui homogênea, beleza. Se eu for colocar essa peça no teto, esse fluxo ainda não chega até aqui na quantidade que eu preciso aqui na mesa, que é no mínimo 500 lux aqui para trabalhar. Nisso, eu tenho opções de fluxo luminoso, você aumenta ali questões de potência, né? Lumens por metro quadrado, e aí eu tenho o mesmo modelo mais potente. Então, se eu colocar uma linha, duas linhas por uma questão estética na sala, eu vou iluminar até mais do que o exemplo que eu dei aqui de 20 spots. Então, assim, mesmo os spots, eu tenho diferentes faixas de luz, eu posso ter grau fechado, 10 graus, eu posso ter 36, eu posso ter 60, 40, depende o que você escolhe. E aí, nesse mesmo ambiente que tinha 20 spots, com 6 você ilumina a mesma coisa. Então, assim, eu sou mais da tendência de você pegar um LED mais eficiente, que atende o projeto, por isso que, voltando agora um pouco onde eu queria chegar, né? Nós temos que entender a importância, o que aquele ambiente para iluminar o quê? É uma família? O pessoal vai trabalhar? O que é? Quem que mora ali? O que vai ser? É só um depósito que, beleza, aí um pontinho lá no teto já resolve, que é uma coisa em 3 já sair, ou vai ficar pessoas no ambiente? Então, tudo isso é bacana para a gente entender, tá? Então, pegando o gancho lá onde eu estava, que foi inclusive no século passado ali, meu pai é de 55, ó, então a gente está pegando ali, ó, dos anos 50 para cá ainda tinha essa questão de muito lugar, ainda no Brasil tem, né? O Brasil é uma coisa absurda, mas já pelos dados aí é que está atrasado, né? Do IBGE, 99% das casas têm energia elétrica e 1% é bastante ainda, mas comparando com os anos 50 e 60, que os meus pais passaram por isso, teve um período ali sem energia na residência deles. Hoje tem, graças a Deus, e estamos todos bem com energia. É necessário para cada vez mais, né? Cada vez mais tem coisa eletrônica. Mas pegando o gancho ali, que eu só tinha a lâmpada pendurada,
E resolvia comparando com o lampião que a gente tinha. Mas se você for ver, era deficiente, considerando o que a gente conhece hoje, entendeu? Então, evoluiu muito. E é essa consciência que a gente vai passar para... Vocês vão passar para os clientes, para os seus clientes. Então, você está ali com um projeto, vai fazer elétrica e você vai falar, pô, você sabe que a iluminação é importante para você? Você sabe que eu posso fazer isso por você. E aí você tem um pacote melhor ali, uma entrega melhor, tá? E aí pode acontecer que dê certo, pode acontecer que não, tá? Então, se você pegar aqui essa questão da percepção, de só iluminar o local, eu comentei aqui, né? A gente fala da questão do ciclo, tem locais, um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tem hospitais em UTI que a pessoa está lá, está fechado, então ele não tem acesso à luz, tá? E aí acontece isso em shopping, mas por outro motivo, justamente para a gente não ver a luz, ficar mais tempo no shopping e comprar mais, né? Aí já é um outro objetivo. Mas pegando aqui um objetivo, uma questão até de saúde, a pessoa está lá na UTI e, e ele não tem noção que hora é dia, que hora é noite, tá? Nisso, o pessoal... E aí só aquela luz branca, que estressa, o cara acorda e tal... E aí o enfermeiro entra, sente aquela... O cara já perde o sono, né? Eu já passei ali, quebrei o tornozelo uma vez, só um pouquinho que eu fiquei no hospital já estressa, né? Que o cara vem de madrugada, te acorda, você... Então imagine quem está ali na UTI. E nisso o pessoal tem feito projetos com luminárias que simulem essa questão do ciclo circadiano no UTI. Então, como que funciona? A pessoa começou ali com uma temperatura de cor no amanhecer ali com 2.400 lumens, por exemplo. Aí umas 9 da manhã está 2.700. Aí 10 da manhã está 3.000. Aí vai para 3.500, 4.000. Chega meio-dia, 6.500. Mais luz azul, né? Que é a questão do mais branco. E aí ela volta, né? 4.500, 5.700, 4, 3, 2.700, 2.400, até o tom mais âmbar, e aí volta para o sono. A partir do momento que você tem uma programação nesse sentido, a pessoa que está ali no hospital, ela entende de certa maneira, porque entra a luz aqui na nossa íris, tem uma reação cerebral, e a nossa biologia aqui toda, ela entende isso, tá? E além do mais, de acordo com certos estudos, isso tem ajudado as pessoas, na média, tem feito experiências da seguinte maneira: em uma UTI está do modo padrão, como já faz alguns anos, e numa outra está fazendo essa experiência com relação à iluminação. Essa onde está tendo a experiência com relação à iluminação, o ritmo circadiano e tudo mais, as pessoas têm tido uma recuperação melhor, têm ficado menos tempo na UTI e saído, felizmente, tal. Então, tem estudos que a luz tem ajudado na recuperação, que basicamente ela está, não é o termo correto a falar aqui, mas imitando a natureza, que a luz a gente está sempre buscando a luz do sol, não só na cor, na reprodução, mas também nos benefícios que ela traz, tá? Então, daqui a pouco eu tive um debate ano passado com o professor Vicente Escopacasa. Quem quiser depois ver lá na programação no YouTube, tem um playlist lá só de debates. E a gente conversou um pouco da luz e a influência das plantas. Então, a gente tem a luz, ela tem melhorado e ajudado agricultores a melhorar as suas plantações mais eficientes, tá? Então, você tem ali principalmente a alface, né? Então, aquela alface americana, né? Tem a hidrocultura, esqueci o termo, que o pessoal deixa aqueles caninhos, sai a irrigação e tá tudo fechado, controlado, tá? E aí você tem a luz ali para
jogar o espectro azul, o espectro vermelho, com aquela planta, a questão da fotossíntese e tudo mais. Então a luz, além do só iluminar, ela tem influência sobre nós, seres humanos, mas também sobre a natureza, tá? A atração dos bichos e tudo mais. Mas por que hoje eu estou com essa mistureba toda? É porque nós estamos num processo de amadurecimento de mercado, tá? Então, esse amadurecimento é nessa percepção, tem que ser primeiro nossa, porque se nós estamos tendo acesso à informação, nós vamos replicar para o próximo. E aí isso vai aumentando a consciência, tá? Então, voltando lá, eu tinha só aquela lampadinha pendurada, hoje a gente divide spot, tem perfil de LED, dimeriza a luz, temos LEDs que simula aí o ritmo circadiano. Então, assim, a possibilidade de você trazer ali lâmpadas com automação aqui no aplicativo, tanto para residência como comércio, local de trabalho, as possibilidades são grandes, tá? Então, aqui tô dando aqui uma expandida na mente aqui, tá? Vamos ver o que o pessoal tem falado aqui. Papá. Aqui no YouTube. Fala, alô, Bruno, querido, boa noite, estou por aqui. Ó, o Daniel aí, já estava ontem aí com a gente, beleza. Boa noite. Em que região do São Paulo você coloca seu pessoal para trabalhar? Eu gostaria muito de trabalhar com você, você estaria fazendo um teste para trabalhar na sua equipe. Obrigado aí, Daniel. É que, na verdade, eu não tenho no caso, não é uma equipe de eletricidade, eu faço parceria, né? Então, eu tenho uma loja de iluminação, então eu faço a comercialização de produtos, luminárias, LEDs, e a gente indica, né, eletricistas para obras e tal. Então, é algo muito o nosso dia a dia. E quando estão vocês, eletricistas, aí engajados com conhecimento técnico além de iluminação, o resultado final é bom para todos. Então, por isso que eu estou falando, eu poderia chegar aqui, eu tenho conhecimento e, vou montar aqui na loja a galera do gesso, pegar uma galera de eletricista, montar a equipe e querer vender tudo. Só que aí eu vou ser aquele cara do começo lá, eu vou ser o que faz tudo no mercado menor. Por que não eu ser especialista no que eu gosto, que é a iluminação? E aí aqui todos entram, né? Eletricistas, vocês, gesseiro, pedreiro. E aí eu estou no mercado maior, você ganha uma fatia boa, eu ganho uma fatia boa e todos ganham, tá? Então é sobre essa mentalidade aí, pelo menos é o que eu acredito, tá? Bem, e aí falando da preparação, que é basicamente o tema de hoje, o que vem a ser a questão da preparação para fazer uma iluminação? O que é essa parada de preparação aí? O que vocês acham aí? Faço sim, Pedro. Faço projeto sim. Precisar, e a ideia aqui inclusive, ensinar vocês a fazerem, tá? Você, Pedro, você, Daniel, tá? Não só eu. Faço, estou aqui para isso também, aí está dentro da especialidade, mas a ideia é ensinar principalmente essas obras que não tem arquiteto, não tem engenheiro, que o cliente ele precisa. Você vai identificar isso. A ideia aqui é instruir para que vocês identifiquem essa questão aí, tá? Então, e aí nisso, para identificar, tem que ter uma troca de ideia. É saber conversar. E aí despertar a curiosidade. Então, nessa troca de ideia, você falando ali já como um eletricista especialista, o cliente vai te escutar, vai entender essa questão. Por isso que eu trouxe umas curiosidades para vocês entenderem como a coisa pode enriquecer, e são várias possibilidades. Então, a gente falou aqui de relaxamento, ciclo circadiano, luz para trabalho, luz para assistir filme, luz que tem ajudado em UTI de hospital. Então, todos esses conceitos trazem uma bagagem
E quando você vai para um residencial, você está muito enriquecido, tá? Então, o residencial é o principal que eu atuo, né? Mas eu faço paisagismo, faço comercial, quase nada aí de industrial, mas já fui chamado já, e aí você vai diversificando. Mas o principal foco, o que eu curto mesmo é residência, porque você tem história da família, conexões ali de emoções, então acho muito bacana essa entrega, tá? E também, além de curtir, eu acho que é o que tem a maior possibilidade, gama, para vocês crescerem, tá? Bem, estão perguntando aqui. Sim, tenho sim, Pedro. Sim, ó, relembrando a galera aí, para quem está no Instagram aqui, só clicar na bio, dia 7 a 11, vai ter um evento muito especial aí, a gente vai falar um pouco mais aprofundado, mais intenso, tá? Aqui eu tenho, as lives têm trazido mais insights, tá? Então, dia 7, de graça, online, o mesmo esquema, como se você estivesse na live aqui, tá? Vão ter umas aulas gravadas, então vai ter uma semana intensa, tem surpresinhas, espero que vocês curtam. Vai ter comunidade ali no Facebook para vocês trocarem ideia, fazer network com outros profissionais. Como estamos aqui, de certa maneira, eu estou aqui no Instagram, aqui no Facebook, no YouTube, a ideia é conectar vocês. É como se eu pegasse aqui o celular, jogo aqui no notebook, ó, deixa o Daniel aqui falar com o Pedro, com o Luiz aqui, ó, com o Silvério e tudo mais, tá? Então é bacana. Para quem está aqui no YouTube, lembra lá, clica na bio. Que mais? Ednei Silvério, boa noite. Tem um pé direito alto, 4 metros, 4 por 3,5, sala de jantar. O que eu posso usar na iluminação? Olha, Ednei, tem várias saídas aí, cara. Inclusive, eu indico você, tem 2 vídeos lá no YouTube só sobre pé direito, tá? Tem uma live de 1 hora e um vídeo mais curtinho, mas basicamente só para você entender rapidinho, você pode de algumas maneiras. Então, por exemplo, eu tenho aqui atrás de mim um perfil de LED. Se eu colocar esse perfil no pé direito, não vai chegar luz nenhuma aqui embaixo. Mas eu posso colocar um perfil com fluxo muito maior e essa luz chegar. Eu posso, inclusive, fazer uma instalação ao invés de estar no teto, sair da questão teto, colocar na parede. Deixa um perfil na parede. Eu posso ter arandela. Eu posso, em vez de ter algo grudado no teto embutido, eu posso transformar num pendente, que é muito usado, e você traz para baixo. Nisso você traz um pendente com fluxo normal, digamos assim, e ele traz aqui porque a luz está mais próxima ao chão, tá? Então, qual que é o desafio do pé direito? Quanto maior, se você tem um spot aqui, o mesmo spot, mesmo fluxo, 500, ele vai dar aqui 500 lumens, 500 lumens. Se eu colocar aqui no pé direito normal 2,5, por exemplo, eu vou ter um resultado. Se eu colocar ali nos 4 metros, vai chegar a menos, tá? Então, essa relação da altura é importante. Uma das nuances para a gente ter essas percepções do resultado de luz, né? Então, a altura é uma das principais, tá? Aí, tem muita coisa, abertura de facho, enfim, dá uma fuçada lá e também convida você aí a se inscrever aí na bio aí, clica lá, tem a semaninha 7 a 11, tá bom? Quem mais? Agora sim, cheguei, sou o Daniel. Bem-vindo aí, Daniel. Fica à vontade. O Daniel vem para cá. Beleza, você tava, é o da MDM? Legal, bacana. Pendente em cima de uma mesa e uma 30. O que é uma par 30? É uma possibilidade, tá? Aí vai depender do efeito que você quer fazer para complementar, tá? É um exemplo bom. Se você tivesse uma par 20, um pé direito normal, ela atenderia basicamente. Depende do projeto que você queria. Agora, se você pôr a par 20 num pé direito desse, não vai fazer efeito nenhum, tá? Então, aí num pé direito desse, é no mínimo uma par 30. Pode ser par 38, pode ser uma R111, tá? E aí vai depender do efeito, tá? Se você quiser dar um efeito num revestimento que tem profundidade, aí já eu curto mais uma R. Se você quer espalhar mais a luz, aí você pode pensar em na par 30
ou na parte 38, então é por aí, tá? Que mais? Essa questão da preparação, que é bem importante, é uma conversa, tá? É um bate-papo. Então, estou aqui conversando com vocês. A ideia com o seu cliente é um bate-papo. Então, basicamente, eu estou aqui conversando e isso vai gerar ali, vai gerar gatilhos, digamos assim. Então, tipo, o cara, você falou um negócio aqui, você pode concordar ou não. Se você concordar, legal, a gente já está tendo um debate falando de concordância. Se você discordar, você pode ou me trazer essa discordância e a gente enriquecer o debate e os dois chegar no consenso, ou simplesmente eu despertar algo que estava adormecido ali. Então não precisa ser uma concordância ou discordância, é um despertar para a oportunidade. E aí a decisão é sua, se você vai ou não. Então isso é tranquilo. Ninguém aqui é dono de ninguém. Cada um toma a atitude que quer. Nós somos adultos aqui, né? Já passamos do 18 faz tempo e estamos aí para isso. Deixa eu ver o que o pessoal tem falado. Depois me deixa o link do curso. Quero ver a grade, respeito o período de lançamento, mas tenho interesse na especialização. Já dei uma olhada no da Juliana, é fera também. Legal. Vai acompanhando aí, Pedro, porque a gente tem aí essa questão de fazer de tempos em tempos para dedicar e tal. Então tem um cronograma que a gente obedece. A última turma foi em outubro, se eu não me engano, então já faz um tempinho já. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro e agora fevereiro, 5 meses, tá? Então, já faz um tempinho, realmente a gente está preparando melhor os bastidores para entregar algo melhor para vocês. Então, tem um acompanhamento de quem estava na última turma, na penúltima turma, então a gente quis acompanhar legal aí o pessoal, tá? Mas fica o convite, obrigado aí pelo interesse também, tá? E assim, a grande vantagem que o meu caso é personalizado para você, eletricista, tá? Então, o conceito, basicamente, da iluminação é único, mas tem abordagens diferentes, mas a ideia é trazer insights de empreendedorismo, insights de venda, de como você se comportar, como você vai vender. A gente tem trazido ali sobre bônus também, sobre marketing digital. Então, eu tenho falado aqui para vocês aqui de incentivando vocês a fazerem fotos da obra, tira foto antes e depois, faz vídeo. Não precisa ser o que o pessoal fica com preconceito. Você tá blogueirinho, meu, trabalho. Você vai fazer o seu antes e depois, você pode fazer uma frase, algum insight que você teve, você pode estar ali na escala, de repente ele, putz, acho legal mostrar aqui dentro do forro, joga uma lanterna ali, mostra, sei lá, usa a criatividade, não fica com medo se o negócio tá tosco ou não, faz, e aí você, às vezes aquela coisa meio tosca, o cara cria um negócio que a gente fala de similaridade, né, que o cara te vê ali vida real e tá entendendo o que você está fazendo, o que você está passando, tá? Então tem isso aí também. Então, falando aqui, só para a gente fechar aqui o raciocínio da preparação, então essa troca de ideia. Então, eu tô aqui trocando ideia aqui com o Daniel, com o Pedro, com o Luiz, a gente chegando aqui, ó, Edilon de Navegantes, bem-vindo, Edilon, desculpa. LP Leve, boa noite, Bruno, chegando agora na live. Isso aí, ó, é o Lucas, né? E aí você tá trocando ideia, beleza. E aí a gente chama isso de entrevista com o cliente, né? E aí você vai coletar informações. Você pode levar um papelzinho, uma pranchetinha, você pode... Eu, por exemplo, tenho algumas coisas que são moda antiga, ó. Tem uma pranchetinha aqui, ó. Vamos lá, anotar. Pode ser. Você pode usar o seu celular. E aí o importante é você coletando essas informações. Essas informações têm um nome mais chiquetoso aí, né? A galera do marketing é chamado de briefing, né? Então, quando você ouvir falar alguém, vou fazer um briefing com o cliente, eu briefei o cliente, basicamente você está aí trocando uma ideia de coleta de informações. E é muito importante, tá?
e você vai ativar mais a escuta do que a sua fala, tá? Vai ter o seu momento para falar. Então, você vai perguntar o que você faz na vida, qual que é a sua profissão, você gosta de cozinhar. Eu já tive projetos aqui que, por conta do costume do marido cozinhar, foi totalmente personalizado para essa situação. Se fosse uma pessoa, um casal que não tivesse esse costume, ia ser outra configuração de iluminação, tá? Outra coisa, outra luminária, outra mais efeito, não teria luz mais difusa. Luz difusa é quando a gente espalha aqui, que é essa parte do perfil com difusor de acrílico, é um tipo de luz difusa. Até o tom da luz, por ele ser um pouco mais velho, a gente pegou a questão de acuidade visual, essa questão da visão que vai desgastando com o tempo. Então, mas são detalhes que tem um palavreado técnico, que convivendo aqui, você escutando, vocês pode ao primeiro momento parecer um negócio meio de longe, meio um linguajar assim, igual advogado, né, que fala jurisprudência, essas palavras. Não, a iluminação tem as suas palavrinhas, mas é importante aprender. Mas o que eu quero passar aqui é o básico bem feito. Então, é uma troca de ideia. Então, você está brifando o seu cliente. Essa troca de ideia vai te dar ideias. Olha que coisa repetitiva. A troca de ideias vai te dar ideia. Isso vai te gerar insights aqui. E aí eu costumo, às vezes, com papel ali, se não tiver a planta baixa, normalmente eu confiro algumas medidas, anoto, pé direito, que já me perguntaram aí, para ver a altura e tudo mais, são informações importantes, e aí você vai anotando essas informações, tá? Anotou essas informações, juntou com o que você viu, eu faço foto, tiro, né? Faço vídeo, tiro foto, vai juntando. Aí eu fico ali uma semana absorvendo aquela coisa, e aí eu vou digerindo, e aí, putz, o cara tem a criança ali, tem animal de estimação. Ah, eu tenho ali um local que é o videogame. Ah, eu posso fazer uma brincadeira, fazer uma luz mais, um tom mais colorido. Ó. Vou virar aqui para vocês. Eu tenho uma luz, ó, uma brincadeira, uma luminária minha lá, uma luz azul aqui, ó. Olha lá. Eu posso ter ali uma luz colorida, brincar com isso. Eu posso ter uma fita que muda de cor. Eu posso fazer um esquema com a Alexa ali. Alexa, põe a luz para videogame. Você fez a cena, o negócio muda de cor. Isso aí, se você chega com uma abordagem dessa, põe no projeto ali, que é algo básico, tá, galera? Mas o que torna diferente? Esse algo básico, uma solução simples, com um toque sofisticado, porque você está personalizando. Então, na hora que você entender a necessidade, e aí você vai para o. Às vezes você conquistou ali o filho, o jovem, com essa abordagem, pronto, conquistou os pais. Putz, eu vou ter uma experiência com meu filho. Então, a gente fala muito dessa experiência, do sentir, e aí voltamos lá atrás, quando eu falava lá que a luz, aconchego, o humor, eu estou sendo repetitivo aqui porque todas aquelas nuances que a luz nos traz, ritmo circadiano, dormir melhor, até questões digestivas, hormônios que liberam, tudo isso a luz influencia, tá? É muito louco. Não quer dizer que você vai lá, puta, eu vou fazer essa iluminação que vai melhorar a sua digestão. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que influencia e se você usar ali de maneira adequada, faz toda a diferença, tá? Reprodução de cor, tudo, tá? É bacana vocês entenderem essas questões técnicas aí, tá? Então, o que mais? E aí, nisso, essa coisa do planejamento, por que eu, assim, na minha opinião, é vantagem para vocês, para todo mundo? Porque imagina, a pessoa não contratou nenhum profissional, não teve esse acesso a um arquiteto ali, por exemplo. E aí você é o cara que tá, você e o pedreiro são os principais ali na obra, digamos assim, para fazer a coisa funcionar e subir as paredes e tudo mais. Aí você sabendo os desejos ali dos clientes, você fala, putz, então beleza, ele vai jogar um videogame, deixa eu pôr mais uma tomada a mais aqui. Putz, aí eu ponho uma luminária pensando ali nessa mudança de cor. Pô, eu vou pôr uma tomada para Alexa. Então você tem um raciocínio do que você precisa de tomada, energia, divisão dos interruptores. Então a coisa se encaixa. E eu vejo que no mercado é meio que tem uma distância
e aí muitas vezes tem que vir um intermediário para fazer unir, né? E esse intermediário pode ser eu aqui através da loja, é um projeto em caixa, e você vai fazendo uma ramificação aqui, né? A gente às vezes se sente um polvo, né? Porque a pessoa pede uma indicação ali do eletricista, do gesseiro, de outras pessoas de obra, e você vai resolvendo. Então, quando você tem um profissional que ele é mais completo, é interessante para o cliente e até para a gente indicar. O cara tem uma bagagem, ele já resolve ali um 2 ou 3 em um, entendeu? Então é bom para todos. Que mais? Verdade verdadeira e quase ninguém quer ver crescer. É o pensamento normal, a gente está aqui para abrir a mente, né, Daniel? Às vezes a galera esconde a informação, ele fala, eu sou o dono aqui do mercado, mas vai vir um outro cara e vai inventar um negócio. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com a gente. O taxista estava ali tranquilo. Ele estava com o negócio dele ali anos, e de repente apareceu o Uber. Disruptivo, acabou. Hoje nem, se eu não me engano, nem licenças para táxi tem mais. Tá? Você tinha aquela coisa da cooperativa, daquela. Funcionou até um certo momento. Hoje você vê mais forte só em aeroportos. E a tendência é essa. Então, eu tinha menos pessoas que dominavam o mercado. O mercado fez assim, ó. E aí, milhares, para não falar milhões, né? Milhares, centenas de milhares de pessoas tiveram acesso, alugaram o carro, pegaram emprestado, financiaram, ou pegou o carro que estava na garagem e foi para cima e foi trabalhar. Aqui é a mesma coisa, a gente falei no início lá, né? Eu tinha um tamanho, e aí se cresce, e vocês estão atentos às oportunidades, você está dentro de um mercado maior, mas que você também vai ganhar, rentabilizar mais com isso, tá? Deixa eu ver aqui. A gente já está chegando nos finalmente aí, tá, pessoal? Se tiver alguma pergunta final, já estamos aqui. Falta 2 minutinhos. Às vezes, professor, nem o arquiteto tem o domínio ideal para iluminação. Acontece também. Comparação muito top com o Abra, é isso aí. É isso, mas em todo o mercado acontece isso. Então a gente vamos cuidar do nosso, né? E aí você estando ali dentro, relacionando com mais pessoas, por exemplo, aqui o Pedro falou um negócio, o Daniel já comentou em cima, já é uma troca de ideia, já fez um network, de repente vocês aqui trocam contato e tal, e beleza, o Daniel tá em Pinheiros, né? E de repente o Pedro tá numa outra região e, sei lá, você precisa de um eletricista, uma parceria, é conexão, tá? Uma coisa importante também nós parece que fomos educados para ir atrás de respostas, né? Aquela coisa eu gostava de ler algumas coisas, até de piada, a gente fica, ó, quer o que é e ver a resposta, aquelas revistas super interessante, né? Com a coisa científica e tal. A gente sempre foi educado e doutrinados a estudar as respostas. Mas o grande lance é nós sabemos fazer as perguntas. Tá? Então, se você tem uma pergunta correta, uma pergunta matadora, você vai conseguir identificar o que o seu cliente precisa. Não chegue, não chegue querendo bancar ali a verdade com o seu cliente. É o que eu falei, treine a escuta. Porque às vezes você vai falar, não, eu quero que você ponha a iluminação assim assado, e às vezes ele não quer. Não é porque você vai entender na hora que você começar a ver a escuta. Você vai personalizar de acordo com o que você está escutando. E na hora que você escuta bem, você vai criar aquela conexão do exemplo que eu dei para o filho que vai ligar um RGB com a Alexa e vai pirar, e nisso você conquistou os pais. É um exemplo desse. Eu dei um exemplo outro dia que meu amigo Lázaro foi com a filha dele, eles tinham tudo lâmpada 6500K super branca azulada. Fomos para luz amarela, que eu falei que ela ia dormir pelo menos meia hora a mais por dia. No final, ela dormiu mais de uma hora a mais por dia. Quem que ganhou essa uma hora além da filha? Os pais.
esse foi o fechamento matador ali. Na hora que eu falei isso, eles entenderam, resumi toda a explicação. Lógico que eu falei mais, mas ali foi o ápice da coisa, né? Imagine você com uma criança de 2 anos falar que ela, através do ritmo circadiano dela, com uma luz mais aconchegante, até com dimerização para intensificar um pouco mais, ela ia dormir mais tranquilinha, e os pais iam ter uma noite a mais de sono. Eu ainda não sou pai, mas acompanho minha cunhada, meu primo com 2 filhos, então tenho visto alguns babies de perto e eu sei que é punk aí para quem é pai, para quem é mãe, tá? O que mais? É isso aí, galera. Então, só para fechar, aprendi que é mais importante fazer as perguntas corretas do que só ir atrás das respostas aleatórias, tá? Então, a pergunta correta vai virar o seu jogo aí. O que o Edilon falou aqui? Muitos profissionais falam muito, mas infelizmente não houve a parte mais interessada, que é o cliente. É isso aí. Falou que eu disse quantas palavras. Obrigado aí, Edilon. É isso. Escute ele e é ele que vai te dar uma sacada. Se o cliente falar ali, pô, tá sujo, tá não sei o quê, pô, escute, mesmo que seja uma crítica. E se numa próxima você leva uma pá e uma vassoura ali, você leva um pano, você usa luva, como outro dia, né? E é isso aí. Então, para quem está no YouTube, Facebook, aí convido a entrar no Instagram, beleza? Tamo junto e até amanhã.